Oi gente, bem-vindo ao canal da Ellen Barton. Hoje eu vou começar o vídeo com uma frase: tudo posso naquele que me fortalece, que é Deus. Hoje eu vou terminar, a história que eu já comecei a contar pra vocês sobre a depressão, sobre os momentos ruins que eu passei. E às vezes ainda passo, que eu ainda não consegui me curar de vez ainda, mas em vista do que eu passei, hoje eu tô na glória, Eu tô bem melhor. Então, como eu disse pra vocês, que eu ouvia vozes, eu via vultos, eu via pessoas a todo tempo, Pessoas, entre aspas, espírito. Muito barulho mesmo na casa. E eu não dormia, como eu disse pra vocês. Então, eu fiquei uma vida muito sedentária. Eu tinha medo, muito medo, gente. É um medo terrível, é um medo que você não controla. E vocês ouvem as pessoas falar assim: nossa, mas do que você tem medo? Por que você tem medo? Mas é só ali. Gente, eu não ficava sozinha, nem no quarto, nem na sala, nem em cômodo nenhum da minha casa. Minha neta, ela veio morar comigo. Por quê? Porque eu não dormia sozinha. Não ficava sozinha no quarto. Eu não dormia mesmo, eu não dormia, gente? Mas eu não ficava sozinha no quarto. Eu não ficava sozinha na sala, na cozinha, no banheiro, em canto nenhum. Pra mim tomar banho, eu tinha que tomar banho com a porta aberta ou a minha neta tomar banho comigo. O pior lugar da casa pra mim era a cozinha. Gente, a cozinha era o pior lugar, sinceramente. Era horrível ficar lá sozinha. Então, a vida era chorar, E às vezes, quando eu tinha assim, tinha vezes que eu via apenas vulto ou sombra, outras vezes eu via pessoas falando comigo, pessoas me xingando. E tinha um determinado dia que eu via tão nitidamente que esse dia eu já não existia mais pra mim, ele já tinha acabado. Então, às vezes, eu tinha que, mesmo com a minha neta, vindo morar comigo, dormir comigo, eu ia parar no quarto do meu filho e da minha nora, porque eu não ficava sozinha no quarto com a minha neta. Então, nós ia lá, dormia todo mundo num quarto só. E assim, gente, foi seguindo. Foi horrível, porque os pensamentos da gente não é bom. Os pensamentos são... É aquele pensamento que não tem jeito, não tem cura, não tem saída. O melhor é você morrer. Se mata, se mata, se mata. Era o que eu mais ouvia. Era uma voz sempre que falava na minha cabeça. Era essa, era a maior. Se mata, que é a solução. E então, eu vivi desse jeito, infelizmente. Gente, como eu disse, também não tomava banho, não ligava pra nada, não penteava o cabelo, escovava os dentes, não ligava pra nada, nada. Pra mim a vida tinha acabado, eu não tinha esperança de nada, eu não via futuro. Às vezes alguém falava: ai, qual é o seu sonho? Que sonho? Não tinha sonho, não tinha ilusão com nada mais. Pra mim, nada mais era importante. E eu frequentava o médico, que muitas vezes, quando eu tinha vontade de me matar, eu me lembrava muito das palavras do doutor, porque, gente, pensa num médico bom, ainda não cruzei com nenhum na minha vida, que ele é um médico, um psiquiatra, mas ele te cuida tudo, ele te trata tudo. Tudo o que você precisar, se tem uma dorzinha ali, tem uma dorzinha lá, ele te olha, te pede exame, te examina. Então, eu lembrava das coisas que ele falava, era assim uma coisa que me acalmava meu coração, e eu ainda, tentava continuar. Orar, rezar, gente, era o que eu mais fazia, porque como eu não dormia, eu ligava a televisão para ver programa, aqueles programas de oração, Valdomiro, aqueles outros lá, Macedo, tudo que é programa de televisão que você pensar, eu assistia e orava e pedia, e clamava, fazia jejum, pedia, e não obtia resposta de Deus, não obtia resposta de nada, e aí mais ainda a voz falava pra mim: o melhor é você se matar. Foi muito assim difícil, gente, passar por tudo isso. Eu não desejo nem pro meu pior inimigo essa vida que eu passei. E eu sei que Deus não é ruim, Deus é bom. E eu sei que Deus tinha um propósito na minha vida, e que às vezes Deus permite muitas coisas acontecer com a gente. Sim, Deus permite, porque a gente muitas vezes não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Então eu acredito que Deus permitiu aquele momento ruim na minha vida
para que eu aprendesse alguma coisa. Eu aprendi muito com essa situação da minha vida. O médico, né? O médico falava pra mim não falar, porque eu falava pra ele, doutor, quando eu falo pros outros o que passa comigo, as pessoas me chamam de doida, de louca. Então eu sou assim, fadada como a doida. E ele falou pra mim, não conta pra ninguém. Não conta o que você vive, não conta seus problemas pra ninguém. Muitas vezes eu não contava nem pros meus filhos. Eu também tinha medo deles passar pelo que eu tava passando, né? Então eu também não tinha coragem de falar. Muitas vezes eu sofria calada. E um determinado dia, a minha tia me pediu pra mim ir passar uns dias lá na casa dela, em Ribeirão. E ela não sabia as coisas que eu tava passando, né? E pra mim aquilo foi a morte, porque eu não saía de casa, não conseguia dormir nem na minha casa, quem dirá na casa alheia, né? Então, eu entrei num desespero, pedi pra minha filha deixar minha neta aí comigo, que era minha companheira, ela era minha sombra, e minha filha não deixou. Eu entrei num desespero maior ainda. Mas como eu devia muita obrigação a essa tia, uma pessoa muito boa, eu fui pra casa dela, gente. E chegando lá, eu fui obrigada a contar pra ela, né, que eu não dormia sozinha, contei meus medos, contei o que eu via, contei minha história pra ela, né. E aí, eu comecei a ficar lá, vou contar pra vocês. O que era pra ser dias, se tornou quase um ano. Eu fiquei lá quase um ano na casa dela. Lá eu conheci um tio, né, que eu chamo de tio, o Ismael. E quando eu conheci o Ismael, a minha cabeça mudou um pouco, gente, porque quando eu cheguei lá, Ismael estava internado. Aí ele chegou do hospital, e quando ele chegou do hospital, que eu fui ver ele, conhecer ele, eu vi aquela pessoa lá, fraca, frágil, sem mexer nem os braços, nem as pernas, apenas respirando com uma sonda para se alimentar. E ele não se movimentava, gente, para nada. Ele tinha tido um AVC, né? Então, quando eu vi ele naquele estado, eu me senti uma dor na alma. Eu olhei para ele e vi uma pessoa lutando para viver, cheio de problemas, cheio de imperfeição, cheio de desafio, vamos dizer, né? Eu não sei dizer a palavra certa, mas eu vi aquela pessoa ali tentando uma sobrevivência e eu tava lá, perfeita, gorda, sarada, boa, não tinha nenhuma doença, né? Vamos dizer assim, grave, tentando morrer. Então eu vi ele naquela situação e comoveu o meu coração, de alguma forma mudou alguma coisa dentro de mim. Então naquele momento eu parei de desejar morte pra mim mesma. Naquele momento eu mudei meus pensamentos. Gente, esse foi o vídeo. Eu peço a vocês, curtem, compartilhem, deixem o like de vocês, ativem o sininho de notificações para quando sair o próximo vídeo vocês receberem. Um beijão e até o próximo vídeo.